A Bíblia é um conjunto de livros sagrados que contém a palavra de Deus. Dividida em várias partes, ela é composta pelo Pentateuco, a Torá, que significa instrução, é a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia. Em seguida, vêm os livros históricos, depois os profetas, os salmos, os evangelhos, o registro dos atos dos apóstolos, as cartas e, por fim, um livro profético, a Revelação, o Apocalipse. Escrita por diversos autores ao longo dos séculos, o objetivo principal da Bíblia é revelar a vontade de Deus, guiar a humanidade e mostrar o conflito cósmico entre Jesus e Satanás, apontando para a salvação em Jesus Cristo. Ele sim é o verdadeiro herói das galáxias. A Bíblia do tempo de Jesus e dos apóstolos era somente a parte que vai de Gênesis a Malaquias, ou seja, a lei e os profetas. Exatamente o que chamamos de Antigo Testamento. Essa era a Bíblia quando Paulo disse que toda a Escritura é inspirada. Os livros que estão entre Mateus e Apocalipse só foram escritos cerca de 40 anos depois da ressurreição de Cristo. No começo, a Bíblia era composta de apenas 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nesses 5 livros está tudo o que precisamos para a salvação. E depois vieram os profetas e escreveram livros comentando sobre esses 5 primeiros livros. E depois vieram mais outros profetas comentando sobre os profetas e sobre esses 5 livros. E assim sucessivamente. Isto é, cada profeta que veio em seguida, o que ele escrevia deveria estar de acordo com a lei e os profetas anteriores a ele. De maneira que a Bíblia tem uma linha de raciocínio formada nos 5 primeiros livros, que é o fundamento da fé cristã. Todo o conceito, toda a doutrina da fé cristã está baseada nesses 5 primeiros livros. Os outros livros que seguem só confirmam o que já está estabelecido nesses 5 livros. Agora, é claro que alguns ritos e festas foram abolidos e o cristão não está mais obrigado a guardar, como, por exemplo, o sacrifício de animais, os sábados anuais, isto é, a Páscoa, as primícias, trombetas, Yom Kippur, que era o dia do juízo, a festa das cabanas, etc. Essas cerimônias foram abolidas na cruz. Assim, o Antigo Testamento, ou o Antigo Pacto, era uma sombra, uma maquete do verdadeiro pacto, que é a Nova Aliança. Então, a parte da Bíblia que vai de Gênesis a Malaquias, isso é chamado de Antigo Testamento, mas o verdadeiro Antigo Testamento, de verdade mesmo, é o pacto que Deus fez com o seu povo, que foi estabelecido entre Deus e seu povo através de sangue de animais, bem como a parte da Bíblia que vai de Mateus a Apocalipse, por sua vez, é chamada de Novo Testamento, mas o verdadeiro Novo Testamento é o pacto que Cristo firmou com o seu povo. Ali, naquele dia, naquela ocasião, representado pelos seus 12 discípulos, no qual ele ofereceu o seu próprio sangue para ser derramado em sacrifício para resgatar o pecador. A palavra Bíblia vem do grego e significa livros, e reflete a sua natureza como uma coleção de escritos reunidos ao longo de mais de 3.000 anos, e reflete a sua natureza como uma coleção de escritos sagrados reunidos ao longo de mais de 3.000 anos. Foi escrita em 3 línguas, hebraico, aramaico e grego. A Bíblia inclui livros escritos por profetas, reis, pastores, pescadores, estudiosos e eruditos, todos guiados pela inspiração divina. Ela foi preservada e traduzida em milhares de idiomas, tornando-se o livro mais lido, mais vendido e traduzido do mundo. Além de sua influência espiritual, a Bíblia também impactou a cultura, a arte, a literatura e as leis ocidentais. Muitas expressões e valores do mundo moderno são derivados da Bíblia, como, por exemplo, o conceito de amar ao próximo, o valor da justiça, da compaixão e a importância do perdão. No entanto, compreender a Bíblia requer estudo e reflexão. Embora seja acessível a qualquer pessoa,
Sua leitura e interpretação se beneficiam de um entendimento do contexto histórico, cultural e até literário. Por isso, é de vital importância dedicar tempo ao estudo bíblico individual e em grupo, pedindo a ajuda de Deus através da oração para entender a sua mensagem e aplicá-la à vida cotidiana. A Bíblia nunca deve ser lida sem antes uma oração, pois o inimigo das almas está atento ao leitor da Bíblia e pode facilmente induzir o leitor ao erro, de maneira que um pequeno texto que seja, com uma simples interpretação, ele pode levar a um erro com uma interpretação complexa, bem como uma passagem que é de difícil entendimento, ele pode apresentar uma simples solução. De maneiras que é importante a oração antes da leitura da Bíblia, para que o Espírito Santo, que inspirou os autores da Bíblia, inspire também tua mente para que ela seja compreendida corretamente. A Bíblia é um livro sagrado que tem poder para transformar vidas. Numa prisão, por exemplo, na biblioteca, pode ter livros dos mais renomados filósofos, mas o livro que mais tem transformado vidas é a Bíblia. Na Revolução Francesa, ela foi banida. A França foi o primeiro estado da era moderna a declarar abertamente em sua Constituição que Deus não existe. Queimaram a Bíblia na praça, tentaram abolir tudo que Deus estabeleceu, como, por exemplo, a semana que foi instituída por Deus, no princípio, contendo 7 dias, 6 para o trabalho e o 7º para o descanso, ela foi abolida e instituíram uma semana de 10 dias, com 9 para o trabalho e o 10º dia para o descanso. As normas de moral para a conduta humana de vários países são derivadas dos ensinamentos bíblicos, e eles aboliram as regras de conduta e aquele país se transformou num caos. Os animais, como os cavalos, por exemplo, começaram a morrer porque estavam muito cansados. Eles foram criados para trabalharem 6 dias somente e descansar em 1. A sociedade corrompeu-se e a libertinagem e promiscuidade era a norma. Depois de 3 anos e meio, os dirigentes daquela nação viram-se obrigados a abolir a abolição que eles mesmos aplicaram à Bíblia. Somente assim, a França voltou a restabelecer a harmonia e a ordem. Os manuscritos originais da Bíblia foram perdidos, não existem mais. O que temos hoje são apenas cópias de cópias. Algumas são mais antigas e outras são menos antigas. Então, há basicamente 2 famílias de Bíblia. A primeira é do texto recebido do hebraico e do grego. São manuscritos preciosos que foram preservados, como na igreja de Pela, na Palestina, de onde os cristãos fugiram no ano 70, quando os romanos destruíram Jerusalém. Portanto, os manuscritos originais nunca estiveram em Roma. Eles vieram da área cristã. Eles vieram de Jerusalém, da igreja assíria de Antioquia, que produziu importantes estudos, da igreja itálica no norte da Itália, onde os apóstolos pregavam, e é desses lugares que os manuscritos originais vieram, e esses eram os lugares lógicos para eles estarem, porque esses eram os lugares onde os apóstolos frequentavam. Os cristãos do norte da Itália, que receberam as escrituras pela rota do Oriente Médio, e também vieram da igreja da Gália, no sul da França, da igreja céltica, na Grã-Bretanha, dos valdenses, da igreja da Reforma, enfim, de vários lugares onde havia uma concentração maior de verdadeiros cristãos. Todos esses manuscritos estão de acordo entre si. São de longe a grande maioria das cópias do texto original. Por isso, são chamados de texto recebido, ou textos receptus. Essa maioria é tão esmagadora que 19 de cada 20 manuscritos gregos pertencem a essa classe. E a outra família, que é bem menor e que é baseada nos manuscritos antigos, eles representam a família do Códice Vaticano, o Códice Alexandrino, o Códice Sinaítico, que foi encontrado numa região do Egito, que vem do texto alexandrino,
que foi encontrado em 1844 num cesto de lixo, mas o fato de ter esse nome antigo não quer dizer necessariamente que seja um texto confiável. Nesse caso, antigo só significa isso mesmo, antigo, velho. E você pode fazer com que um objeto pareça ser tão antigo quanto você possa desejar. Porque quando você encontra uma Bíblia que diz que é baseada nos manuscritos antigos, a ideia que é implantada é de que o velho significa original e bom, mas em matéria de Bíblia, velho não significa bom e nem original. Geralmente, as sociedades bíblicas, na tradução do Novo Testamento, adotam o texto crítico e desprezam o texto recebido, por acharem que um texto com menor número de cópias tem menos chance de conter erros. Exemplos de Bíblia escrita com base no Códice Sinaítico. A Bíblia dos Jesuítas, de 1582, que foi escrita para combater a Reforma, dentre muitas outras traduções modernas. Exemplos de Bíblia escrita com base no Textus Receptus, a King James Version, 1611. Vejamos agora alguns exemplos de diferenças de texto entre a Bíblia que usa o texto recebido e a outra que usa o Códice Sinaítico. Apocalipse 22, 14. João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada, diz assim: Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. A versão King James diz assim: Abençoados são aqueles que praticam seus mandamentos, para que eles tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelos portões da cidade. Que grande diferença, hein? Isaías 14, 12. João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. E a versão King James: Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã. Atos 13, 42. João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Versão King James: E saídos os judeus da sinagoga, os gentios pediram para que no sábado seguinte lhes pregassem as mesmas palavras. Percebe que foi aqui omitido a palavra gentio e judeu? Lá na outra versão, 2 Pedro 2, 9. João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. A versão King James diz assim: O Senhor sabe como livrar da tentação os piedosos e como reservar os injustos para o dia do julgamento para serem punidos. Que grande diferença, né? Bem, então vimos que há uma diferença entre as duas traduções de maneira tal a distorcer completamente o significado do texto. Por isso, é importante ter uma tradução mais próxima das cópias utilizadas pelos apóstolos. Mas as outras Bíblias são úteis também, como, por exemplo, quando você quer pesquisar um texto e não sabe onde localizar, elas possuem um subtítulo que fala do que se trata aquele bloco, e isso é muito importante, é muito interessante isso. Num outro estudo, nós vamos aprofundar mais sobre esse tema e falar como a Bíblia foi perseguida, como as pessoas que ousavam ter uma cópia dela eram perseguidas e qual a estratégia do inimigo de Deus depois que a Bíblia foi espalhada aos 4 ventos. O importante é que a Bíblia tem a resposta que vai nos ajudar a tomar a grande decisão de nossa vida, a qual vai determinar eternamente qual será o nosso futuro.